uma reflexão profunda sobre Carta aos Gálatas 2:20 à luz da filosofia, psicologia e misticismo universal, explorando a morte simbólica do ego e o despertar da presença divina no ser. Cristo vive em mim. E se essa não fosse apenas uma metáfora espiritual, mas um chamado para uma transformação real da consciência? Fique até o final deste vídeo para descobrir como essa frase milenar revela uma jornada de profunda libertação interior e renascimento do ser. A pergunta central que guia este vídeo é: o que significa, de forma profunda e prática, a afirmação de Paulo? Ao longo da reflexão, também responderemos: como a biografia espiritual de Paulo ilumina essa transformação interior? O que representa espiritualmente a morte simbólica do ego? Como aplicar esse ensinamento no cotidiano de forma concreta e real? Faz sentido para você? Alguma destas questões te interessa? Comenta aí para nós. Esse ensinamento transcende religiões. É um chamado universal que toca místicos, filósofos, psicólogos e buscadores de todas as tradições. A travessia de Saulo a Paulo representa mais do que uma conversão religiosa. É a jornada do ego à essência, da separação à união com o sagrado. Neste vídeo, vamos juntos percorrer essa jornada, entender como diversas tradições, de Platão ao budismo, já apontavam para a mesma direção. Descobrir como pensadores como Jung e Simone Weil interpretaram essa entrega como processo de individuação, de despojamento e de amor absoluto. Vamos explorar ainda como aplicar essa consciência no cotidiano, nos gestos simples, nas escolhas éticas, na escuta do silêncio interior. Ao final, faremos um resumo com as principais perguntas respondidas, incluindo a questão central, que será comentada com 2 trechos literais do texto original. Se este conteúdo ressoa com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem busca evolução e autoconhecimento. Cristo em mim, a essência divina revelada. Para compreender plenamente a profundidade da afirmação de Paulo em Gálatas 2:20, é essencial olhar para a sua biografia espiritual e transformação existencial. Paulo não nasceu apóstolo. Ele foi inicialmente Saulo de Tarso, fariseu zeloso, versado na lei mosaica, defensor da tradição judaica e perseguidor dos primeiros cristãos. Sua vida era movida por convicções rígidas, por um zelo ardente pelas normas religiosas. Ele era, como tantos de nós, alguém profundamente identificado com sua visão de mundo e seu senso de identidade cultural e moral. Sua conversão, narrada nos Atos dos Apóstolos, é um dos momentos mais impactantes das Escrituras. No caminho para Damasco, onde pretendia prender cristãos, Paulo tem uma visão, uma luz o envolve, e ele ouve a voz do Cristo perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa experiência o cega temporariamente, metáfora profunda para o ofuscamento da antiga visão egóica, e inicia um processo radical de renascimento interior. Ao recobrar a visão, Paulo não volta a ser o mesmo. Algo nele morreu, e algo infinitamente maior nasceu. A partir desse ponto, ele não fala mais em nome da lei, mas da graça. Ele não serve mais a um Deus externo e distante, mas ao Cristo vivo que habita nele. Sua vida torna-se uma entrega constante ao Espírito. Esse processo, morte simbólica do ego, rendição à luz interior e vida a partir do centro divino, é o cerne da espiritualidade mística, presente em muitas tradições. A frase "já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim" não é apenas um testemunho, é um mapa, um convite à própria transfiguração da consciência. Já não sou eu quem vive. Aqui começa o desmantelamento do ego, do eu, que acredita ser o centro do universo, o dono das decisões, o autor da vida. Paulo inicia com uma negação.
não como quem rejeita a existência, mas como quem se desprende da ilusão de separação. O eu que morre é o eu condicionado, o personagem criado pelas histórias, pelas feridas, pelas crenças, pelos medos e desejos. É o eu social, o eu ferido, o eu narcisista, que se pensa separado de tudo e de todos, inclusive de Deus. A segunda parte. Mas Cristo vive em mim é a afirmação da verdadeira identidade. Cristo aqui não é apenas a figura histórica de Jesus, mas a manifestação do Espírito Divino, da consciência desperta, do Logos universal que habita em todos os seres. É o princípio crístico que vive no centro de cada ser humano, esperando ser reconhecido. A experiência de Paulo é uma experiência de morte e renascimento. Quando ele diz que já não vive, está dizendo que seu ego não comanda mais sua vida. Quando afirma que Cristo vive nele, está testemunhando a substituição da vontade pessoal pela vontade divina. Isso não significa que Paulo deixou de ser um indivíduo com personalidade, mas que sua vida passou a ser orientada pela luz interior, pela inspiração, pelo amor que transcende o interesse pessoal. Do ponto de vista espiritual, essa frase é um convite ao esvaziamento interior. É necessário esvaziar-se para ser preenchido. Assim como um copo só pode receber água nova quando está limpo e vazio, o ser humano só pode ser morada do divino quando renuncia à ilusão de ser o autor da própria existência. Essa renúncia, no entanto, não é anulação, é libertação. Ao deixar de viver a partir do ego, o ser humano começa a viver em sua essência, e sua essência é divina. Ecos universais. Filosofias e pensadores. Embora a afirmação de Paulo represente um marco na teologia cristã, a ideia de renúncia do eu para alcançar a verdade superior não é nova. Diversas tradições anteriores à era cristã já exploravam, com outras palavras e símbolos, esse mesmo movimento espiritual. Abaixo, destacamos algumas das principais ressonâncias com pensamentos anteriores a Paulo. Os filósofos estoicos, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, defendiam que o ser humano deveria viver de acordo com o Logos, a razão universal, o princípio organizador da natureza. Para os estoicos, o sofrimento nascia da resistência da vontade humana frente à ordem do cosmos. A virtude consistia em alinhar-se ao fluxo natural da vida, aceitando com serenidade tudo o que não se pode controlar. Nesse contexto, a renúncia do ego não é vista como morte, mas como liberdade. Viver em harmonia com o Logos é muito semelhante ao que Paulo descreve como Cristo viver em mim. Trata-se de deixar de lado os desejos pessoais desordenados para viver conforme uma ordem superior e sábia. Platão, por meio da figura de Sócrates, apresenta a ideia de que a alma humana está aprisionada no mundo das aparências, mas carrega dentro de si a lembrança do bem, da verdade, da beleza, realidades eternas do mundo inteligível. A jornada espiritual é uma ascensão interior, um retorno à origem divina. Nesse processo, a alma precisa desapegar-se do mundo sensível e purificar-se de seus instintos inferiores. A renúncia do eu aparece como necessária para que a verdadeira luz interior seja percebida. A sombra do ego dá lugar à luz da alma. A tradição judaica já contemplava a ideia de entrega à vontade divina. Os profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, muitas vezes falaram como instrumentos da palavra de Deus, não como autores próprios. A figura do servo do Senhor era alguém cuja vida já não lhe pertencia, pois estava a serviço da missão espiritual. Para Paulo, que foi criado dentro do judaísmo, essa imagem do servo se transforma. Ele não é apenas obediente à lei, mas movido por uma presença viva, interior, o Cristo. O legalismo dá lugar à graça e ao amor, mas o espírito de entrega é mantido. No budismo, encontramos o conceito de
anatta, a ausência de um eu fixo, permanente. O sofrimento nasce da ilusão de um eu que deseja, que se apega, que teme desaparecer. A iluminação consiste em reconhecer que esse eu é impermanente e vazio e que há uma dimensão além da dualidade onde reina a paz. O hinduísmo também oferece paralelos, especialmente na filosofia do Vedanta. O Atman, o eu mais profundo, é idêntico a Brahman, o absoluto. O ego ilusório, a Ahamkara, precisa ser dissolvido para que o ser verdadeiro se revele. Assim como Paulo, essas tradições apontam para uma libertação que vem da morte simbólica do eu inferior para que a verdade maior viva através do ser humano. Essas influências mostram que, embora a linguagem e os símbolos mudem, a experiência essencial é universal. A travessia do ego à essência, do eu ilusório ao Cristo interior, é um chamado que ressoa em muitas culturas, tempos e corações. A frase de Paulo ressoa fortemente com reflexões de grandes pensadores da história, tanto no campo da espiritualidade quanto da filosofia e psicologia profunda. A seguir, apresentamos como alguns deles dialogam com essa ideia de transcendência do eu e manifestação do divino interior. O místico cristão Meister Eckhart, do século XIII, ensinava que dentro de cada ser humano existe uma centelha da alma, um ponto em que Deus habita, intocado pela dualidade ou pelo pecado. Para Eckhart, a realização espiritual se dá quando a alma se esvazia de si mesma e se torna morada dessa centelha. Em seus sermões, ele diz: "O olho com que Deus me vê é o mesmo olho com que eu vejo Deus." Assim como Paulo, Eckhart defende que a verdadeira vida acontece quando o ego se cala e o divino se expressa diretamente no ser. O Cristo interior, para ele, não é uma metáfora, mas uma realidade mística ou ntikagi a ser vivida. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, viu em Cristo o arquétipo do self, o centro organizador da psique, a totalidade que transcende o ego. Para Jung, a jornada da individuação consiste justamente em integrar as partes fragmentadas do ser humano e reconectar-se com esse centro interior. A frase de Paulo, nesse contexto, é uma expressão arquetípica do momento em que o ego reconhece sua limitação e se submete ao self, permitindo que a vida seja conduzida por algo maior, mais sábio e mais profundo que a consciência comum. A filósofa e mística francesa Simone Weil via a graça divina como um processo de substituição do eu por Deus. Em suas palavras, a decretação da morte do eu é o primeiro ato do verdadeiro amor. Para ela, o amor divino só pode agir quando o ego cede espaço. Weil também falava sobre o despojamento radical, uma atitude interior de esvaziamento, que não é desespero, mas abertura. A frase de Paulo, nesse sentido, é uma síntese da espiritualidade do despojamento. Kierkegaard, filósofo dinamarquês do século XIX, abordou a fé como um salto existencial, um abandono da razão limitada para confiar em uma realidade que ultrapassa o entendimento. O verdadeiro eu, segundo ele, só se realiza quando se relaciona com o eterno, com Deus. Para Kierkegaard, a fé de Paulo não é irracional, mas suprarracional. É um movimento interior em que o ser humano diz: "Não sou mais o centro, o eterno é quem vive em mim." Isso é o que dá sentido à existência. Krishnamurti, pensador e mestre espiritual do século XX, afirmava que a raiz do sofrimento está na identificação com o eu, o centro ilusório que separa, compara e teme. Para ele, a verdadeira liberdade só nasce quando esse eu se dissolve. Embora não usasse linguagem cristã, sua visão dialoga profundamente com a experiência de Paulo. Ao ver que o eu não vive mais e que algo maior o habita, o ser humano se liberta da prisão mental e emocional do ego.
Spinoza, filósofo holandês do século XVII, propôs que Deus não está fora do mundo, mas é a substância de tudo o que existe. Para ele, viver em harmonia com Deus é viver em conformidade com a natureza, não por submissão, mas por reconhecimento de que somos expressões do divino. Sua filosofia contempla a ideia de que, ao compreender nossa essência como parte de Deus, deixamos de viver a partir de um eu separado. Nesse sentido, a vida divina se realiza através de nós. Mahatma Gandhi, influenciado por Tolstói, via a não-violência como expressão direta do amor divino. Para eles, quando o ser humano permite que o amor de Deus viva através dele, ele age com compaixão, coragem e verdade. Isso implica renunciar à vontade egóica e viver com simplicidade, serviço e fé. Gandhi dizia: a força mais poderosa do mundo é o espírito. Essa força não é algo que possuímos, é algo que nos possui quando nos abrimos a ela. Esses pensadores, com suas visões distintas, convergem na mesma direção. O ser humano só encontra plenitude quando transcende o ego e permite que uma realidade maior, Deus, o Self, o Espírito, o Cristo, viva em seu interior. A prática espiritual no cotidiano. A frase de Paulo pode ser lida não apenas como um testemunho místico, mas também como uma chave de compreensão psicológica profunda. Do ponto de vista da psicologia existencial e da psicologia transpessoal, ela revela um estágio avançado da consciência, onde o indivíduo deixa de ser guiado pelo ego inferior, centrado no medo, na autopreservação e na separatividade, e começa a viver a partir de um eu maior, uma fonte de sabedoria, amor e unidade. Na linguagem da psicologia analítica, essa transição pode ser descrita como a jornada do ego rumo ao self, o centro unificador da psique. O ego é necessário, mas não suficiente. Ele organiza a identidade, mas também a limita. Quando o ego se torna absoluto, ele entra em conflito com a totalidade do ser. O sofrimento psíquico muitas vezes nasce dessa inflação ou isolamento do ego. Viver com Cristo em mim é viver a partir do self, um centro mais amplo, que integra contradições e acolhe a realidade como ela é. Esse self não é propriedade de ninguém. É uma realidade transindividual, arquetípica, profundamente espiritual. Do ponto de vista existencial, o que Paulo descreve é uma morte simbólica, o fim da identidade antiga. E como todo processo de morte simbólica, isso envolve dor, crise, perda de sentido, questionamento. É a travessia do deserto interior. É o momento da noite escura da alma, onde tudo o que antes dava segurança parece ruir. Mas essa morte é necessária. É o parto do novo ser. O renascimento acontece não como retorno ao antigo, mas como abertura para o novo. O novo ser não vive mais para si mesmo, mas para o bem maior, para o amor, para a verdade. Cristo, na visão de Paulo, representa o amor absoluto, incondicional. Esse amor não é sentimento, é presença. É a força que sustenta o universo. Quando alguém afirma que Cristo vive nele, está dizendo que o amor se tornou seu modo de existência. Não é mais o eu quem ama, é o amor que ama através do eu. Isso tem implicações profundas. Viver assim significa abrir mão da necessidade de controle, de posse, de reconhecimento. Significa agir a partir da compaixão, mesmo quando isso custa caro ao ego. Essa é a mais alta liberdade. Não fazer o que se quer, mas o que é verdadeiro. Essa transformação interior não leva a um estado de alienação ou passividade. Pelo contrário, quanto mais alguém vive a partir do centro divino, mais responsável se torna pela sua presença no mundo. Cristo em mim não é fuga do mundo. É a capacidade de atuar no mundo sem ser dominado por ele. Isso exige vigilância, humildade e escuta interior. A cada momento, o ser humano é chamado a escolher agir pelo ego ou pelo espírito,
A frase de Paulo é, portanto, um lembrete constante. Há uma forma mais elevada de viver, e ela está disponível aqui e agora. A frase de Paulo é, ao mesmo tempo, uma revelação espiritual e uma diretriz prática. Não se trata apenas de contemplação, mas de vivência. A espiritualidade verdadeira se reconhece pela forma como transforma o cotidiano. Viver com Cristo em si exige silêncio. O mundo moderno é barulhento, acelerado, cheio de ruído mental e emocional. A voz do Espírito é sutil e só pode ser ouvida quando cessam os ruídos do ego. A prática do silêncio, seja pela meditação, contemplação ou oração profunda, é essencial para perceber a presença interior que quer viver através de nós. Criar momentos diários de pausa, de escuta do coração, permite que a sabedoria do Espírito nos guie com mais clareza. A alma precisa de quietude para florescer. Renunciar ao ego implica humildade, não a humildade falsa, mas aquela que reconhece que há algo maior em nós que merece confiança. É a humildade de quem sabe que não está só, que não é o centro do mundo, mas parte de uma realidade mais ampla e amorosa. Praticar a humildade no cotidiano significa escutar o outro com atenção, abrir mão da razão em nome da paz, servir sem esperar reconhecimento. É nesse espaço que o Cristo interior encontra caminho para agir. Cristo vive em mim e por isso amo, cuido, sirvo. A espiritualidade se manifesta nas ações. Isso não exige grandes feitos heróicos, mas gestos cotidianos de atenção, paciência, empatia. Cada ato de cuidado é uma expressão do divino. Servir, sem buscar retorno, é uma das maiores liberdades. Quando não é o ego quem serve, mas o amor, a vida ganha propósito e plenitude. Mesmo após despertar, o ego tenta retomar o controle. Por isso, é necessário manter-se vigilante, observar pensamentos, emoções e reações, perguntar a si mesmo: isso vem do ego ou do espírito? Esse impulso vem do medo ou do amor? Essa vigilância não deve ser rígida ou neurótica, mas compassiva. Compreender o ego sem se identificar com ele é um dos maiores exercícios espirituais. Viver com Cristo em si é viver com integridade, é não se dobrar ao que é falso, mesmo quando há pressão, é dizer sim ao que é justo, mesmo quando há riscos. A presença do divino interior fortalece a alma para enfrentar as adversidades com fé e serenidade. Essa coragem não vem do ego, mas da confiança em algo maior. Quem vive com o Espírito sabe que a verdade é mais importante que a conveniência. A vida com o Cristo interior não é um estado estático, mas um exercício contínuo de entrega. A cada dia, a cada escolha, somos chamados a renovar nossa decisão. Deixarei o ego comandar ou permitirei que o Espírito me conduza? Essa entrega pode ser expressa em uma oração simples. Guia-me, fala através de mim, ama através de mim, vive em mim. Essas práticas não são regras fixas, mas convites. Cada ser humano é único, e a expressão do divino em si será sempre singular. O essencial é o espírito de abertura, de rendição e de amor. Síntese e chamado à transformação. A afirmação de Paulo, ao longo deste mergulho, revelou-se como um espelho da mais profunda transformação espiritual que um ser humano pode vivenciar. Ela não fala apenas de fé ou doutrina, mas de uma experiência de morte e renascimento interior que transcende religiões, culturas e tempos. Vimos que Paulo não foi o único a tocar esse mistério. Antes dele e depois dele, pensadores, místicos, filósofos e buscadores de diversas tradições chegaram a conclusões semelhantes. O ego é uma construção passageira e por trás dele habita algo eterno, vasto, silencioso e pleno, uma presença que nos chama a viver de maneira mais autêntica, compassiva e verdadeira. Essa presença tem muitos nomes: Cristo, Espírito, Self,
Atman, logos, consciência, amor. Mas sua natureza é sempre a mesma. Ela não deseja dominar, mas libertar. Não quer impor, mas inspirar. Ela vive em nós e espera apenas que lhe abramos espaço. Viver com Cristo em si não é um dogma, é um modo de ser. É deixar que a vida flua com mais leveza, que o amor seja o guia das ações, que a humildade substitua o orgulho, que o silêncio interior nos revele o caminho. É possível, é real. Está ao alcance de cada ser humano que decide deixar de viver a partir do medo e começa a viver a partir do amor. Que essa reflexão ecoe em sua alma, que ela inspire sua jornada, que o divino que habita em você possa se manifestar cada vez mais e que, ao final, possamos todos dizer com verdade: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Síntese das respostas para as perguntas apresentadas. O que significa de forma profunda e prática a afirmação de Paulo? Quando Paulo diz que Cristo vive nele, ele aponta para um estado de consciência onde o ser humano reconhece sua unidade com o sagrado e passa a viver a partir desse centro. E ainda, Cristo aqui não é apenas a figura histórica de Jesus, mas a manifestação do Espírito Divino, da consciência desperta. Como a biografia espiritual de Paulo ilumina essa transformação interior. A vida de Paulo, de perseguidor a apóstolo, mostra uma morte simbólica do velho eu e o nascimento de uma nova identidade espiritual, guiada pela presença interior do Cristo, o que representa, espiritualmente, a morte simbólica do ego. É a libertação da ilusão de separatividade, da identidade baseada no medo e no controle, permitindo que o amor e a sabedoria divina conduzam a vida. Quais tradições e filosofias anteriores a Paulo abordaram esse mesmo movimento de transcendência do eu? Estoicismo, platonismo, tradições judaicas, budismo, hinduísmo, todas propõem, de formas distintas, o esvaziamento do eu como caminho para a verdade maior. De que modo pensadores como Jung, Eckhart, Simone Weil e Gandhi dialogam com essa ideia? Jung vê Cristo como arquétipo do self. Eckhart fala da centelha divina no interior da alma. Weil enxerga o despojamento do ego como condição para o amor divino agir. Gandhi traduz essa entrega em ação ética e não violência. Como aplicar esse ensinamento no cotidiano de forma concreta e real? Através do silêncio interior, da humildade autêntica, do serviço desinteressado, da vigilância constante sobre o ego e da integridade nas escolhas diárias, como viver espiritualmente sem fugir do mundo. Cristo em nós não é alienação, mas engajamento compassivo. É agir a partir do amor, não do medo, da verdade, não da conveniência. Como diferenciar se estamos sendo guiados pelo ego ou pelo espírito? O ego busca controle, reconhecimento e separação. O espírito age com serenidade, compaixão e abertura. A escuta interior e a vigilância compassiva revelam essa diferença. Qual o impacto prático de deixar o ego e viver a partir do centro divino? A vida ganha propósito, simplicidade e sentido. O sofrimento deixa de ser evitado e passa a ser transformado. O ser se torna instrumento do amor. Verdadeiro progresso é permitir que o divino se manifeste em nós, não como fuga, mas como coragem amorosa de viver com autenticidade. É integrar transformação interior com ação concreta, com presença viva no mundo. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Este foi o 10º episódio de uma jornada de descoberta sobre o verdadeiro propósito da vinda de Jesus à Terra, sua mensagem eterna e seu papel como guia espiritual da humanidade. Assista nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigado.